Começa agora, na Mundial, Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. Um programa que tem como objetivo divulgar a milenar técnica egípcia de autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento pessoal Já está em frente ao painel, não estou chegando nada. Apresentação, professor Gilberto Bacaro. Programa Cabala Egípcia com Gilberto Bacaro. A Cabala Egípcia é um oráculo de 5.000 anos que não tem conotação religiosa. Os principais assuntos abordados são profissão, relacionamentos, finanças e saúde. A Cabala Egípcia é uma técnica de autoajuda. Mais informações no telefone 3105-3316. Olá, boa tarde, graças a Deus, novamente com vocês aqui pela nossa Rádio Mundial. E o que eu queria falar para vocês é que no próximo dia 26, sexta-feira que vem, não, sábado que vem, né? 26, sábado que vem, eu estarei atendendo lá em Campinas. Né? Então, lá no espaço da Bia, estou cumprindo a agenda lá. Todos nós sabemos que na história do Brasil, como dos Estados Unidos, tiveram um período assim que realmente é um período vergonhoso, que foi o período da escravidão, que é uma coisa horrível tirar pessoas do seu país e levar para um outro totalmente diferente, tolher a liberdade de pessoas, fazê-las trabalhar, e quando não trabalhavam bem, tiravam a comida, ou então a comida era muito pouca para mantê-los, porque o que os senhores lá, os portugueses, eles pensavam, se ele não comer direito, ele não tem força para lutar, mas ele tem que ter força para trabalhar. Imaginam vocês a comida que eles davam, tá certo? A nossa feijoada hoje, né? Realmente é um prato relativamente requintado. Mas comemos aquilo uma vez por mês. Agora imagina, eles sacrificavam os porcos, salgavam, porque não tinha freezer, e os restos do porco, como pé, orelha, rabo, era dado para fazer o feijão para o escravo. Imagina vocês o que aqueles homens, aquelas pessoas sentiam, porque na África eles caçavam, pescavam, dormia a hora que queria, acordava na hora que queria, comia na hora que queria, como são os índios brasileiros, né? Nisso tudo foi tirado a liberdade. Além disso, as pessoas eram espancadas, mortas, violentadas nos seus direitos e na sua matéria. As mocinhas eram simplesmente estupradas. Então, veja bem, esses senhores, né, de engenho, esses donos de fazenda, eles queriam fazer isso para quê? Para ganhar dinheiro, ter mais dinheiro, ter mais poder. E o que acontece? Eles retornam, porque tem que retornar. Não acreditem que existe o inferno. Deus não iria permitir que se fizesse uma coisa tão feia. Porque o inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Então os nossos escravos, eles comiam uma alimentação horrível. Às vezes, até que estragada. Dormiam em qualquer lugar. Imagina o desconforto de uma senzala.
hoje, esses mesmos senhores retornaram para o mundo. Eles encarnaram. E eles são os moradores de rua. Não tem um local bom para dormir, não tem uma higiene pessoal como deveria ter, como nós temos. Os negros também não tinham, ou os afros. Eles também não tinham uma higiene pessoal perfeita. Comiam o resto de comida do Senhor. E os moradores de rua são exatamente assim. Tudo aquilo que fazemos na vida, nós temos que pensar que existe a lei do retorno. As voltas que a vida dá, que aliás é um livro lindo, magnífico da Dona Zíbia, né? Então veja bem, as voltas que a vida dá, Dona Zíbia tem razão. Aqui se faz, aqui se paga. Se nós pensarmos bem antes de fazer mal para uma pessoa, nós não fazemos. Sabe por quê? Existe uma outra vida depois dessa. E é aí que o bicho pega. Deu para vocês entenderem? Então, aqui se faz, aqui se paga. Então esse senhor de engenho, ele pediu depois perdão a Deus por todas as maldades, as coisas horríveis que ele fez para o povo africano. Então Deus falou para ele: olha, Joaquim, Manuel, Maria, eu também sou pai de vocês. Mesmo vocês terem cometido um crime, mesmo assim eu continuo amando vocês. Eu perdoo. Só que tem um detalhe, tá? Vocês geraram um karma. Vire-se com ele. Meu perdão você tem. O sofrimento é seu. Porque eu sou um Deus de misericórdia e de amor. Eu não criei o sofrimento. Vocês encarnados criaram o sofrimento. Eu não tenho nada a ver com isso. Vire-se. E nós temos que nos virar. Nós temos que aprender e entender o capítulo 5 e 6 de Mateus. Está ali escrito. É só você ler e entender o que o mestre falou no Sermão da Montanha. Está lá escrito. Por que eu tenho que chorar? Por que eu tenho que ser consolado? Quem me faz chorar? E quem irá me consolar? Então sou eu mesmo. Somente eu. Eu choro pelos meus erros, pelos meus karmas. E quem vai me consolar? A minha evolução de amor, de fé e de eliminação do karma. Então eu mesmo criei o sofrimento, eu mesmo choro e eu mesmo vou me consolar. Leia o sermão e encontre a sua verdade. É mais fácil do que você possa imaginar. Eu consegui, você também pode conseguir. É fácil, gente. É só estudar. Leia o Evangelho de Lucas e de Mateus inteirinho. Todas as respostas Jesus deu para Lucas e Mateus. Tá lá. É só você ler. Tá bom? Lia, seja bem-vindo. Tudo bom aí? Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, ouvintes. Tudo jóia. Você não vai dar um beijo pro marido? Um beijo para o marido. Isso é importante. Olha aí, Júnior. Olha se eu não lembro de você, tá bom? Um beijão, amor. Legal, ai, que bonito. O Jean também gostou, né? Olha aí, Júnior, eu lembrei de você.
Tá bom? Ah, essa foi boa, Gilberto. Lia, Oi, bem. explica para mim esse negócio de desaposentação. É o que todo mundo está perguntando hoje, né? Principalmente por essa regra nova 85-95, a ação de desaposentação é uma ação na qual a gente pede a renúncia da primeira aposentadoria e uma aposentadoria nova agora. Essa ação é para quem se aposentou há um tempo atrás e ainda continuou a trabalhar. Se nós verificarmos hoje, nós colocarmos na planilha, hoje a pessoa até consegue pegar essa regra 85-95 atual. Ela consegue se aposentar com o salário integral da época. Olha aí, porque normalmente quem é do INSS aposenta com 80% do salário. Exatamente, né? Ou então, às vezes, tem a regra de transição, precisa verificar caso a caso. Mas essa ação é a seguinte: você se aposentou em data X e ainda continuou a trabalhar. Você ainda continuou a verter salários e contribuições à Previdência Social. E essas contribuições você pode reaver num novo cálculo, numa nova aposentadoria. Ai, que bom. Então é muito mais vantagem cancelar aquela e aposentar novamente. Sim, principalmente por essa regra nova, as pessoas até estão conseguindo a regra 85-95 e se aposentando pela integral, inclusive sem o fator previdenciário, porque hoje a pessoa realmente está mais velha. Ai, que ótimo. E quem está com, né, na crise do nosso país, né? Quem está com prestação de carro, apartamento atrasado, o que pode fazer? Nós podemos ingressar com uma ação de revisão de cláusula, né? Verificar os juros praticados pela instituição financeira e fazer uma bela quitação ao final com um desconto muito bom por causa dos juros abusivos aplicados no contrato. E essa ação está sendo assim, rápida, demora muito? Rápida não é rápida, né? Não, porque mas resolve. Resolve. Uma quitação muito boa resolve. E quando entra com o processo contra a instituição financeira, corre o risco da instituição ir à revelia, ou melhor, protestar, fazer alguma coisa contra a pessoa, não? Não, na verdade, contra a pessoa não, porque infelizmente as pessoas hoje, elas estão muito inadimplentes com as prestações em atraso, da casa própria, do financiamento do veículo. Então, infelizmente, elas já estão negativadas. O pior é isso, é estar negativado. O pior em uma ação de veículo, quando a pessoa está inadimplente, é uma ação de busca e apreensão. O pior numa ação, em relação ao crédito imobiliário é a instituição financeira tomar o seu imóvel. Então, nós temos defesas para tudo isso, para essa fase nebulosa que o país está passando. Ai, ótimo. Lia, deixa seu telefone. 3673-7009. 3673-7009. Se você não conseguiu anotar, ligue lá no meu escritório, você sabe o número, e a Deise passa o telefone da Lia, 3105-3316, tá? Até já, Lia. Até já, obrigada. Você pode estar ligando 3016-1764, 1765, dar seu primeiro nome, a pergunta e sua data, tá bom? Tem ligação já? Vamos lá. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, Gilberto, professor. Eu gosto do seu trabalho. Obrigado. E, assim, tenho acompanhado, sou sua ouvinte. Então, Gilberto, eu sou Conceição de Maria Ventura de Sá, 3/12/1973. 73. Isso, minha vida espiritual. Tá. Veja bem, olha, aqui pelo cálculo da Cabala, você é uma entidade espiritual muito velha, muito antiga no planeta. Talvez esteja faltando um pouco mais de evolução na sua vida, mais emocional do que espiritual. Todos os locais para você
são bons, mas só que devido à sua sensibilidade, qualquer lugar que você for e não se sentir bem, você sai fora na hora. Não fique. Porque veja bem, né? Você traz dentro de você realmente aquela essência da sua iniciação no Egito e na África, dentro daqueles rituais africanos lindos que é mantido até hoje. Então, tudo isso é conhecimento. Então, leia, estude, aprenda para evoluir sua mente, ter sabedoria e você evoluir os seus mentores com muito calmo, muito tranquilo. Então, assim, por isso que eu vejo assim que eu sou sugada energeticamente, eu perco muita energia muito fácil. Então você vai fazer o seguinte, olha. Você deve ir, eu acho que a Igreja Católica é uma das melhores, né? Uma missa de vez em quando com o nome dos seus ancestrais só fará bem. E tem que rezar sempre o capítulo 11 de Lucas, 5 e 9 de Mateus, entendeu? Podendo ser o capítulo 3 de Marcos. E essa missa eu posso assistir? Deve. Quantas? Quantas você quiser. Não veio ninguém pedindo nada. É uma opinião do mentor que está aqui, é o Frei Rogério Nerhaus, ele que me intuiu o programa de hoje, e ele está falando isso para você. Tá bom? Tá bom. Fique com Deus aí. Amém. Boa sorte, tá? Vai com Deus. Obrigado. Olha, gente, é isso exatamente que eu falo sempre. Você foi num local, não se sentiu bem, não insista. Saia na hora. Porque o teu próprio mecanismo de defesa, seu anjo da guarda, seus mentores estão pedindo para você sair e você não está entendendo. Então, tem alguns locais que eu vou para conhecer, eu entro, fico 5 minutos e saio. Por quê? Porque meu anjo da guarda fica falando para mim, sai que aqui não é para você. Tenha cautela, tá bom? Vamos lá, Jean, tem mais uma? Alô? Alô? Oi. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Beck. Oi, Beck. A data de nascimento é 18/3/72. 72. Qual que é a pergunta? Queria ver se vai ter movimento em 2016 na minha vida, que está tudo parado. Tá, vai. Acontece o seguinte, 2014, 2015, e o ano para mim ele vira no dia 9 de março, você entrou num período de movimentação kármica e que foi neutro, não aconteceu nenhuma tragédia na sua vida, mas também não aconteceu nada de bom. Só que o seu ano, ele deverá positivar agora no dia 9 de março. E a partir daí é que as coisas vão começar a acontecer. Mas acontecerão realmente a partir do mês de maio. Entendeu? Tá? Não vejo nada de ruim, de negativo. Tá bom? Posso perguntar do meu filho? Pode, mas abaixa o rádio que tá horrível. Tá. O nome dele é Enzo. Ah, A data de nascimento é 28/10/2001. e o que você quer saber? Ele tá muito desanimado, parado. Não sei se é adolescência, fase. É adolescência. Você é separada? Não, ainda não. A vida aí não tá boa, né? Tá complicado. É isso que seu filho está com muito medo de uma separação. Numa separação vai ficar com você. Só que o que acontece? Ele é mais filho do pai do que filho da mãe. Ele não está conseguindo trabalhar as emoções dele diante da sua provável separação. Eu acho que pelo filho valeria a pena você e o marido sentar, conversar, fazer uma terapia, se acertar e acertar a vida do seu filho. Porque você vai ter sérios problemas com ele exatamente em 2019 por causa da perda do pai. Entendeu? Eu acho que pelo filho vale a pena fazer qualquer coisa.
Pensa nisso. Tá, Tá eu bom. agradeço. Obrigada. Tá, fica com Deus aí, tá? Vamos lá, tem mais? Alô? Alô, boa tarde, professor. Namastê. Oi, namastê. Professor, é uma pergunta, meu amor. Eu quero saber se a combinação é boa. A minha data é 5/5, 1982. E a data dele é 5/10, 1988. Puxa, claro que é. É? Ai, que bom. É sim, só que veja bem, você precisa ser menos ciumenta, pegar menos no pé, você é um pouco teimosa demais, você acha que o rapaz está saindo com outra, uma ligação meio esquisita no celular, você está achando que é outra, não é isso. Para com isso, que isso está vindo do seu pai. Rompa com a vida do seu pai, porque a sua vida é a sua vida. Ele é o homem da sua vida. Se você abaixar a bola, ele vai ficar do seu lado para sempre. Agora, veja bem, ele é uma pessoa de muita decisão. E quando ele decide alguma coisa, está decidido. Se ele decidir virar a página, nem adianta tentar, porque ele não retorna mais. Então, para com esses ciúmes, essa bobeira. Ciúmes é gostoso, sabe? Mas um ciúminho, não ficar pegando no pé. Tá certo? Professor, só uma última pergunta. Uma orientação espiritual, assim, quanto a seguir e me desenvolver. O senhor poderia me falar alguma coisa? Que religião você professa? Eu ando agora, eu sempre fui católica, mas estou no Kardec. Perfeito, mantenha os dois. Ah, eu posso também, Pode. né? Excelente, é o seu caminho. Não vá em outro local que não é para você. No Kardec vai lá ouvir uma palestra, a palavra da espiritualidade, que só te fará bem. E lá na igreja você aprende o amor de Jesus, a compaixão e abaixar sua bola e ficar mais calma, porque às vezes você é muito chata. Tá bom? Professor, tá bom. Tá bom, fica com Deus aí, tá? Acabou, né, Jean? Ai, que peninha, acabou. Eu ficaria com vocês aqui até meia-noite, né? Mas o Jean já falou, chega, para, tá? Então eu vou parar. Lia, Oi. obrigado por você ter vindo. Obrigada, Dá seu Gilberto. telefone. 3673-7009. Ótimo. Meu telefone 3105-3316. Eu estarei com vocês na próxima quarta-feira, às 14h30. Eu e o Jean, se Deus quiser e Deus há de querer. Namastê.